Bom dia, crianças. Bom dia, professor João. Então, eu vim aqui avisar vocês que amanhã vou ter uma prova de história e o tema será militarismo. Espero que vocês estudem e tirem uma boa nota nessa prova, hein? Tamo junto, professor. Valeu, professor. Tá certo. E aí, pessoal, o que é que vocês acham da gente estudar aqui à tarde? Poxa, cara, boa ideia. Cara, bola, Jerry. A gente vai fazer um chocolatado. É uma ótima ideia, Vitor. É uma ótima maneira de conhecer sobre o nosso país. 3 horas depois. Bora, coleguinha, sim. E o quê? Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho. E o quê? Poxa, cara, tô na fome do caramba, cara. Sim, daí aí pra gente fazer. Que nem eu gosto. O que é que vocês estão fazendo aqui de tarde? Tu veio estudar, verdade. Tirar uma boa nota na sua prova, né, professor? Ô, já sabe, né? Exemplar. Ah, então vocês vieram estudar, né? Bom, acho que eu vou ajudar vocês e entender um pouco o que vocês estão fazendo. Então, me digam aí o que vocês já fizeram. A gente chegou há pouco tempo, professor. A gente não estudou nada A ainda. gente começou a estudar mal, a gente queria, na verdade, saber o que foi a ditadura. O senhor pode me ajudar com isso? Bom, eu vou dizer para vocês um pouquinho que eu tenho aqui sobre a ditadura, ok? Ditadura militar no Brasil foi um regime forte, ou seja, autoritário, que teve início com o golpe militar em 31 de março de 1964, com a renúncia do presidente João Goulart. A ditadura durou 21 anos, de 1964 a 1985, e estabeleceu a censura à imprensa, restrição nos direitos políticos, que quer dizer o quê? O povo ele não podia votar mais para presidente, mas eles podiam votar para senadores e deputados federais e estaduais. Então, isso era chamado de pneu da democracia. E eles faziam perseguições policiais aos opositores do regime. Quem era contra o regime militar era perseguido e, infelizmente, morto, na maioria das vezes. O golpe militar de 31 de março de 1964, resumidamente aqui para vocês, tinha como objetivo evitar o avanço das organizações populares do governo João Goulart, acusado de comunismo. Bom, o Brasil naquela época, ele tinha dois blocos que comandavam ele por um todo, mas quem mandava mais era o capitalismo. E os militares, eles eram contra o comunismo. Então eles inventaram um boato sobre João Goulart, dizendo que ele apoiava o comunismo. Isso fez com que a população se revoltasse e se reunisse para tirar ele do poder. Bom, eu já falei um pouquinho aqui sobre a ditadura, agora eu quero ouvir vocês. Vamos lá? Sim, professor. Eu vi que a ditadura já estava com os inquéritos ali prestes a ser instaurados lá na era Vargas, quando começou, ele tomou o poder de Washington Luiz em 1930. Ele comandou o país de 1930 até 1945 e seu governo foi marcado por ser muito populista e nacionalista também. Sim, aí teve as suas principais realizações, que foi a criação da CLT, teve a industrialização do polo brasileiro, teve a criação, entre aspas, da Petrobras, né? Ele criou algumas estatais aqui, criou a infraestrutura no Brasil de rodovias, criou infraestrutura de segurança, de saúde e de educação. Ele chegou a ser chamado até de pai dos pobres, mas a gente sabe que isso não foi muito aceito pela sociedade, porque em 1937 ele tirou todo o poder do legislativo e jogou totalmente para o executivo. Então, assim, ele foi um tipo de ditador, mas também foi um tipo de populista. Bem, professor, você estava falando sobre um golpe militar e eu estava aqui na terceira era de Vargas. E na terceira era de Vargas tem o Plano Cohen. O Plano Cohen foi o suposto plano para conter a ameaça comunista. Porém, essa ameaça comunista nunca existiu, e sim era um golpe para se manter no poder. Anos mais tarde, ficou comprovado que esse documento era falso, que tinha a intenção de justificar a ditadura e do Estado Novo. Em 1997, ficou comprovado que esse documento era falso, que simplesmente era um suposto plano para manter a ditadura, ou seja, um golpe à democracia. Bom, professor, complementando o que o Breno falou, eu estava pesquisando em casa sobre o ato institucional
de número 1 ao 4, que tem até o 5, porém, quando o senhor chegou, só deu tempo de pesquisar até o 4. O que foi o ato institucional número 1? Em 9 de abril, foi publicado o ato institucional número 1, que, entre outras medidas, legitimava o golpe e concedia poder ao presidente. A partir do ato institucional número 1, o chefe executivo teria condições de apresentar emendas constitucionais ao Congresso e aprová-las por maioria simples, suspender temporariamente os direitos públicos de qualquer cidadão por 10 anos e decretar estado de sítio. Agora, o ato institucional número 2. Em 27 de outubro, foi publicado o ato institucional número 2, além de garantir a autonomia de presidente para decretar o recesso ao órgão do poder legislativo, suprimir as eleições diretas para presidente, concedia à Justiça Militar competência para julgar crimes para a segurança nacional, instituía o bipartidarismo. A Aliança Renovadora Nacional constituía o partido do governo e o movimento democrático brasileiro. Posicionava-se como oposição e sofria sob a constante ameaça da cassação. Bom, agora o ato institucional número 3. O ato institucional número 3, de 2 de fevereiro de 1966, suprimia eleições diretas para governadores dos estados e prefeitos das capitais. O Congresso Nacional também passaria a escolher o presidente. Bom, o ato institucional número 4, em 7 de dezembro de 1966, foi lançado o ato institucional número 4, que convocava deputados e senadores para eleger um novo presidente e elaborar uma nova Constituição, aprovada em janeiro de 1967. A Carta legitimou o Estado autoritário, ou seja, a ditadura, e manteve o poder legislativo subordinado ao executivo. Pouco antes de deixar o governo, Castelo Branco decretou a Lei de Segurança Nacional, segundo a qual qualquer pessoa considerada desestabilizadora do regime instituído poderia ser alvo de severas punições. Bom, como o colega de vocês, Helena, aqui falou sobre os planos AI 1, 2, 3, 4, o 5 é basicamente aquilo que eu disse antes, que o povo ele não podia votar mais para presidente e tal, mas podia votar para senador, deputados estaduais e federais. Bom, esses planos, para vocês terem ideia de como eles eram, eu posso dizer assim, macabros, que um deles era o seguinte: os militares eles podiam julgar quem quisesse e essa pessoa não tinha direito à defesa, ou seja, era um total desrespeito à nossa democracia. Bom, então quem é o próximo? Sim, professor, o próximo sou eu. Antes da instalação da ditadura militar, João Quadros ele renunciou ao poder por motivo de saúde maior. E assim, quem assumiu foi João Goulart. João Goulart ele governou o Brasil de 1961 até 1964, quando aconteceu a ditadura. A ditadura foi imposta principalmente pela forma de governo de João Goulart. Ele era um governo, vamos dizer assim, populista e também esquerdista, porque ele tinha vários traços fortes como o comunismo e como o poder da esquerda. Ele criou a reforma de base. O que é a reforma de base que eu pesquisei? É simplesmente a reforma de base era aquele que iria desapropriar as terras que estavam tomadas, a nacionalização de refinarias de petróleo, que iria também a reforma do eleitorado. O que é a reforma do eleitorado? Que analfabetos e militares de baixa patente viessem a ter o direito a voto também. E a reforma universitária, entre outras reformas também. Ele queria também fazer uma nova Constituição, para que sejam mais privilegiados o povo brasileiro, a população brasileira, do que os próprios políticos. Houve uma concentração de poder militar. Bom, o governo federal, com plenos poderes, perseguiu, torturou e matou sem que houvesse nenhum impedimento por parte das instituições e da sociedade. Em 1936, foram presos os líderes comunistas Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. E a forte concentração de poder executivo federal e a ligação entre a oligarquia e os setores oligárquicos criaram as condições perfeitas para o golpe de Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937.
Eu acabei lembrando, por falar em Getúlio Vargas, eu acabei lembrando do segundo e último mandato dele, que na década de 50, no início da década de 50, o pessoal que adorava ele, os pobres, os trabalhadores, etc., ficaram clamando pela volta dele, pela eleição. Concluindo, ele ganhou essa eleição da década de 50. Porém, o que aconteceu? Nessa década de 50, teve uma polarização no Brasil, que foi entre os naturalistas e os liberais. Os naturalistas queriam que o Brasil prosperasse, ficasse maior com os seus produtos, apenas os seus produtos, nada de produtos externos, como Estados Unidos, China, etc. E já os liberais não queriam isso, queriam que produtos de fora entrassem no Brasil de forma simples, de qualquer jeito. Por exemplo, que uma multinacional abrisse no Brasil e que essa multinacional pegasse todos os ganhos dela, 100% dos ganhos, e levasse para fora, coisa que os naturalistas não queriam que acontecesse. O que aconteceu durante esse tempo foi que começaram a exibir mentiras, a mídia começou a exibir mentiras contra Getúlio Vargas, dizendo que ele era contra a democracia, porque ele estaria traindo as pessoas que ele mais apoiou. É o que aconteceu. Um dono de uma das grandes mídias daquela época começava a ficar espalhando mentiras contra Getúlio Vargas. Muitas mentiras dessas que o povo que elegeu Getúlio Vargas acreditou. E o que aconteceu? O lado da balança que estava do pessoal do lado de Getúlio Vargas foi ficando cada vez mais maior. A tensão contra Getúlio. Depois disso, apareceu uma coisa que ninguém esperava, que foi a inflação. Com a inflação, o trabalhador que apoiou Getúlio Vargas parou de comprar muita coisa, praticamente não conseguiu comprar nada, porque muito das altas cargas tributárias que tinha no país, surgiram no país. Foi aí que João Goulart chegou para Getúlio Vargas e falou: com essa inflação, por que você não aumenta o salário dos trabalhadores a 100%? Isso ajudaria a controlar um pouco a inflação. Os trabalhadores poderiam voltar a comprar os alimentos e receber um salário, coisa que não dava para comprar nada naquela época. Então, o que aconteceu? Getúlio Vargas aceitou essa ideia de João Goulart, tanto é que proclamou ele como ministro do Trabalho em 53. Só que o que aconteceu? Os donos de empresas, os empresários, acabaram que não gostaram muito da ideia porque eles não estavam recebendo lucro. Estavam recebendo muito pouco lucro, e a partir do momento que eles estavam recebendo pouco lucro, praticamente todo o que eles ganhavam estava indo para os pobres, para os trabalhadores. E o que aconteceu depois dessa época? Nesse tempo, em 54, a pressão, como eu havia falado antes, um tempo atrás, acabou pesando muito mais para Getúlio Vargas, porque todo mundo estava querendo ele contra, que ele saísse do poder. Só que aí o que aconteceu? Aconteceu um caso que um dos ministros da Justiça, que era amigo do Getúlio, deram a ideia para ele para que ele matasse um dono de um grande jornal impresso que matasse ele, porque ele estava espalhando muitas mentiras contra Getúlio. O que aconteceu? Ele foi matar o dono desse jornal, porém não conseguiu matar, porque, primeiro, assim que ele atirou pela primeira vez, ele viu ele saindo do carro, ele acabou acertando um marechal da aeronáutica no peito, que ele era o guarda-costas desse dono desse jornal, desse grande jornal. Pronto, assim que ele matou, ele ficou com medo e tentou disparar outra vez. Só que aconteceu, não matou o dono do jornal, atirou no pé dele. E com isso ele começou a gritar, e naquele momento que ele começou a gritar, chamou a atenção de todo mundo. E, obviamente, o amigo Getúlio, o ministro Getúlio, ele saiu correndo, só que não adiantou de nada. Por quê? Acabaram descobrindo que ele foi que disseram que Getúlio que foi o mandante desse crime. E não foi verdade. Foi alguém de lá dentro que pediu para ele matar o dono do jornal. O que aconteceu? A partir desse momento, a balança caiu para o lado do pessoal liberal, que conseguiu mexer muito na cabeça de Getúlio Vargas, que o mesmo acabou se suicidando. Com isso, Getúlio Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres, e o vice dele, o vice-presidente dele, ficou no lugar dele e foi contra o pessoal liberal. Bom, eu vi que vocês estudaram bastante e estão preparados para a prova amanhã. Então, até lá. Até mais. Tchau. Estamos prontos para a prova de hoje? Sim, Olha, professor. manda.
Vai. meu Deus, eita, meu Deus. Meu Deus. Cabeça. Tô vendo, hein, treino? Acabei também. É. Ô, me espere, tô botando novo aqui. Fui madeira agora. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia. Bom dia. Olha, eu queria dizer a vocês que estão de nota 10. Todo mundo passou. Normete. E o bom disso é ver que vocês se esforçaram e agora estão sabendo um pouco mais sobre a história do nosso Brasil. Até mais, hein? Valeu! Esses são os alunos do terceiro ano C, a minha equipe. Breno, eu, Victor, Wallace, João, Heleno e Juan. Nós fizemos o trabalho que a professora de História pediu falar sobre o militarismo. Então viemos agradecer a atenção de vocês e muito obrigado.